pessoal, gravando mais uma aula aqui para disponibilizar para vocês uma revisão para avaliação presencial número 1, ok? Então vamos ao nosso slide. Vindo aqui para o nosso slide, nós vamos aqui abordar alguns tópicos, ok? Então, nas aulas 1 e 2, nós falamos sobre o tema Introdução à Contabilidade Governamental. Então, nós temos aqui alguns tópicos referentes à contabilidade pública ou governamental. Tá? E aí, pessoal, nós vamos abordar alguns conceitos, ok? Isso é importante para a gente. Contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade, as normas contábeis direcionado ao controle patrimonial das entidades ao setor público. Outro conceito traz para a gente que o ramo da ciência contábil aplica na administração pública as técnicas de registro de atos e fatos administrativos, apurando o resultado e elaborando relatórios periódicos, levando em conta as normas de direito financeiro, que é a Lei 4320 de 64, os princípios gerais de finanças públicas e os princípios de contabilidade, ok? Então aqui são dois conceitos importantes que você deve ter o conhecimento para levar para a tua prova. Por quê? Porque pode ser perguntado o que é a contabilidade pública, com que ela se preocupa, o que ela utiliza, onde ela inicia, qual é o meio de elaboração dos seus relatórios e por aí em diante. Qual é o objeto da contabilidade pública? O patrimônio público. Então aqui vai seguir a mesma linha da contabilidade geral. O objetivo da contabilidade pública é estudar, registrar, analisar, avaliar, controlar, monitorar e evidenciar o quê? O patrimônio público. Então, todas essas palavrinhas-chave fazem parte do objetivo da contabilidade pública. Através da interpretação dos fenômenos que afetam as seguintes situações: orçamentária, financeira e patrimoniais. Finalidade da contabilidade pública: o fornecimento de dados econômicos importantes, ou seja, informações importantes, por meio dos quais os usuários da contabilidade possam avaliar e realizar suas considerações para a tomada de decisão de forma coerente. Então, a finalidade da contabilidade em si é fornecer informações aos diversos usuários, ok? Para que esses, em tese, obtendo essas informações, possam tomar suas decisões. Algumas vezes aqui, eu coloquei um asteriscozinho aqui embaixo, ou alguns autores descrevem finalidade como objetivo. Então, só para você ficar ligado que isso pode acontecer. Na contabilidade pública, há algumas particularidades relevantes, como o embasamento nos princípios de contabilidade, a compreensão do método de escrituração dos fatos utilizando a técnica das partidas dobradas, o método de verificação de inventário, os critérios para desenvolver balanços e demonstrativos exigidos na contabilidade. Então, todos esses tópicos aqui são importantes, ok? Então, na contabilidade pública, essas particularidades são relevantes. Quando a gente fala que eles são relevantes, é que são importantes, porque a contabilidade pública se baseia nessas particularidades para gerar dinâmica ali da sua escrituração, do seu relatório, da apuração de resultados e por aí em diante.
A contabilidade governamental registra e controla a movimentação dos recursos orçamentários do governo e das empresas públicas, garantindo que o dinheiro público foi aplicado de acordo com o que estava previsto no orçamento. Então, o que acontece aqui? Tá? O governo não pode sair gastando, tá, o que lhe interessa, não. Tá? Normalmente ele vai gastar aquilo que está previsto aonde? Na lei orçamentária. E aí, quem vai fazer o papel de registrar tudo isso? É a contabilidade governamental. É através dela que vai ser dado esse registro dessa movimentação, desses recursos orçamentários que foram ali disponibilizados. Por exemplo, se nós formos parar e analisar o governo federal, ok? Todos esses recursos, após a aprovação da lei orçamentária anual, eles vão ser descentralizados através do sistema CIAF em integração com o sistema CIOP. Tá? O sistema CIAF é o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, qual os órgãos recebem o recurso. Ok? Mas esses recursos foram descentralizados através do sistema de orçamento, Sistema Integrado de Orçamento Público, que é o chamado CIOP. Então, os dois sistemas se falam, ou seja, são integrados. Quando se dá um comando no CIOP para descentralizar aquilo que foi aprovado lá na LOA, esse comando vai fazer gerar um crédito lá no CIAF para que os órgãos possam fazer suas aquisições. Ok? Então, quando se vai utilizar o CIAF, a gente está utilizando o sistema de administração, mas também esse sistema é pautado na contabilidade governamental. E aí ele vai fazendo os diversos lançamentos contábeis daquilo que foi previsto lá na lei orçamentária. E aí vai se garantindo que o dinheiro público foi aplicado com o quê? Com aquilo que estava previsto no orçamento. Porque só dá para descentralizar aquilo que foi aprovado. Ok? O CASP trabalha, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, trabalha com as seguintes finalidades. E aí é importante conhecer as finalidades da contabilidade aplicada ao setor público. O que é? Auxiliar a elaboração do orçamento público. Ou seja, quando vai se elaborar o orçamento público, normalmente o órgão técnico ali do Senado, da Câmara e do próprio Ministério do Planejamento e da Fazenda também, eles se conversam e normalmente isso é feito por técnicos, tá? Analistas, ok? Consultores que trabalham nesses órgãos que têm um determinado conhecimento de contabilidade e orçamento público para poder fazer esses registros de forma correta. Registrar as receitas, registrar as despesas realizadas de acordo com o orçamento do exercício, fornecer uma análise detalhada da despesa realizada, apresentar variações existentes entre receita e despesa, controlar pelos saldos a existência ou não de recursos no orçamento. E, por último, mostrar as alterações no patrimônio público. Então, a gente vem aqui por uma disciplina que aborda dois viés. Ele começa falando um pouquinho de uma introdução à contabilidade governamental para depois nós abarcarmos a área de auditoria governamental. E nesse segmento, nós vamos falando aí da história sobre o surgimento da contabilidade pública. Então, a gente vai ver que lá em 1808, tá, tudo vai se iniciar ali com o rei Dom João VI, tá, ok? Em que ele obrigava através de um alvará, tá, que os contadores gerais da Fazenda Real utilizassem o quê? Os métodos das partidas dobradas. Então, aqui é o primeiro fato histórico que é lançado
que a gente vê o uso de uma técnica contábil, tá ok? Uma técnica de escrituração contábil, que é o lançamento pelas partidas dobradas. Ora, e aí nós seguimos, tá? Em 1922 vai nascer também o Código de Contabilidade da União, que é o Decreto 4536. Ok? Seguindo, tá? Em 1940 nasce a regulamentação da contabilidade para estados e municípios, através do Decreto 2416. Em 1964, nasce aí uma grande obra aí, voltado, um grande marco, né, para a contabilidade, que é a norma de direito financeiro, a Lei 4320, que é utilizada até hoje. Embora a Constituição Federal de 88 tenha sinalizado a produção de uma lei complementar que viesse a substituir a Lei 4320, até hoje isso não foi realizado. Então ela continua vigente, continua ali ditando as normas de direito financeiro aplicado ao setor público. Então muitos trabalhos hoje que são feitos são com base na Lei 4320 de 64 e perdura até hoje. Para cá, para nós aí fazemos uma observação, o ano de 1964 foi um ano que nasceu muita regulamentação da atividade pública no Brasil. E aí, pessoal, já sabendo que essa história começou lá em 1808, foi se evoluindo até ali a Lei 4320, tá? Nós falamos aí de normativos, tá? Mas posteriormente tiveram manuais, tiveram criação de outros órgãos importantes que nós não pontuamos aqui, que não está no nosso material, mas nós poderíamos pontuar, por exemplo, a criação da STN, a criação do próprio Sistema Integrado de Administração Pública, de Administração Financeira, a criação da Conta Única do Tesouro Nacional, o que mais? A criação do MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o PCASP, e por aí em diante, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo isso impactando aí toda a contabilidade governamental. Nós vamos evoluindo e vamos passar a entender que essa contabilidade governamental, contabilidade pública, ela tem um público definido, ela tem usuários definidos. E para cá, para nós, todos são importantes. Cada um vai objetivar um determinado tipo de informação, mas todos são importantes. E aí a gente tem um usuário interno que envolve ali a própria gestão, direção, ou executivos, o pessoal da alta camada, tá? da administração pública. Nós temos usuários externos também, que são os fornecedores, cidadãos, investidores, os credores, entre outros. Tá? São os usuários que normalmente não tomam decisões. Ok? Eles são usuários que tomam conhecimento normalmente, tá? Quando os relatórios já estão prontos, são divulgados para o público externo. Tá? E aí a gente tem aqui, que é considerado cidadão, principal usuário, o seu representante eleito pelo Poder Legislativo. Princípios contábeis. E aí a gente traz aqui a numeração, tá? Que está no nosso material. Representação fidedigna, continuidade, tempestividade, competência, verificabilidade e entidade. Ok? Então são alguns princípios aí. Eu não vou falar particularmente deles para a gente poder chegar lá no último tópico da nossa prova. Mas é interessante que vocês façam uma leitura, compreendam cada um deles, até porque eles estão aqui, mas são os mesmos princípios que estão lá na contabilidade geral. Então é interessante. A gente vai usar isso aqui sempre, tá? Então tem que conhecer.
ok? E aí, nós pulamos um pouquinho, vamos para a aula 3, que é a introdução ao estudo das auditorias, tá? Objetivos e vantagens da auditoria, e a gente vai ver aqui dois viés, a auditoria contábil e a auditoria interna. Quando eu falo de auditoria contábil aqui, basicamente eu estou falando, tá, de uma auditoria considerada como auditoria externa. Ok? Nesse caso aqui em particular, quando eu estou fazendo a divisão entre auditoria interna e auditoria contábil. Por que aqui uma similaridade de auditoria externa? Porque essa auditoria contábil aqui, ela está enviesada, tá? Podemos dizer assim, no conceito lá do setor privado, tá ok? Então, o que acontece no setor privado? Olha, no setor privado nós temos a nossa empresa, tá ok? Chamada, e aí eu vou puxar aqui para SA, exatamente, sociedade anônima, com seu capital negociado lá na Bolsa de Valores e por aí em diante. E todo controle que é realizado por dentro da empresa para maximizar os seus resultados, para minimizar riscos, tudo que é voltado para o interior da empresa, para consertar seus procedimentos, para ter efetividade, eficiência e eficácia, ok? Aqui, ó, nós vamos estar falando da auditoria interna. Então, a auditoria interna vai olhar para os procedimentos internos que estão sendo executados, ok? E quando nós falarmos de auditoria contábil, no sentido de auditoria externa, nós vamos estar falando que toda empresa de capital aberto, toda sociedade anônima de capital aberto, ela é obrigada pela CVM a contratar uma auditoria contábil externa à empresa, certificada pela CVM, para auditar os seus relatórios, ok? E qual vai ser ali, podemos dizer assim, o objetivo dessa auditoria contábil, que tem semelhança aqui, no caso, auditoria externa? Vai ser contribuir para o equilíbrio econômico, pois ao testar a veracidade dos números apresentados ao mercado, transmite confiança aos investidores e parceiros. Ou seja, quando nós temos lá a chamada SA, Sociedade Anônima de Capital Aberto, em que um determinado auditor ou empresa de auditoria certificada pela Comissão de Valores Mobiliários, ok? Deixa eu melhorar aqui, tá? Ficou feio, né? Fazer o desenhinho certinho, o aluno não reclamar do professor, ok? Auditada ali pelo auditor que vai verificar, vai fazer análise contábil dos relatórios, a fim de gerar o quê? Confiabilidade ou confiança dos usuários externos, que aqui a gente vai resumir em investidores e parceiros. Então, é dessa forma que a gente vê a auditoria contábil trabalhando no modelo de auditoria externa, ok?
semelhante à auditoria externa. Ok? Então, quando a gente tiver, de um lado, auditoria interna versus auditoria contábil, essa contábil aqui, tá? Está sendo auditoria contábil, mas com viés de uma empresa externa, um profissional externo que não faz parte da empresa. Ok? A tendência é que esse profissional aqui, tá? Por não pertencer à empresa, ok? Ele possua um nível de independência maior. Possivelmente, através disso, ele vai transmitir mais confiança ao atestar os relatórios da empresa auditada. E assim também acontece no setor público. E nós vimos a interna, tá? Que vai voltar ali para as atividades operacionais internas dessa mesma, podemos dizer, desse mesmo órgão. Então, às vezes, o nosso material ele vai trazer exemplos da auditoria privada para se aplicar na auditoria governamental. O contrário também acontece. Se você for pegar algumas provas de concurso, algumas avaliações, vai ver que também, às vezes, na auditoria privada, caem conceitos que se misturam ali da auditoria governamental. A auditoria interna, nós vamos ver aqui que tem como missão oferecer o quê? Avaliações e assessoramento às organizações, contribuindo para o aprimoramento dos controles internos, mitigando os princípios e riscos que possam atrapalhar o alcance dos objetivos. Ou seja, a auditoria interna, ela não está preocupada em divulgar nada para o público externo, não. De forma primária, tá? Claro que ela se preocupa de forma secundária, mas esse não é o objetivo. O objetivo dela é primar, tá? Pelo funcionamento adequado, de forma que ela possa maximizar os resultados da empresa e assessorar ali o alto nível, tá? Dessa empresa, desse órgão, ok? Então, a auditoria interna está voltada para isso. Principais áreas de atuação da auditoria. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos ver diversas classificações e temos que conhecer e saber separar essas classificações. Auditoria operacional, auditoria de gestão, auditoria de TI, auditoria contábil, auditoria due diligence, auditoria fiscal, auditoria governamental. Então, por exemplo, se nós pegarmos a auditoria operacional, é aquela auditoria voltada para maximizar os resultados. Então, normalmente, tá? Quando nós ouvimos falar de auditoria operacional, nós vamos ouvir falar de eficiência, efetividade e economicidade. Ok? Então, a auditoria operacional normalmente tem essas três palavrinhas que normalmente acompanham ela. Claro que o conceito é bem mais amplo, mas aqui eu trago um visuário que normalmente vai vir essas três palavrinhas. Já a auditoria de gestão, ela está preocupada com a adequação do processo, do procedimento à norma. Então, ele está preocupado com a adequação à norma. Então, ele vai ver se o processo de licitação atendeu
a lei vigente de licitação, ok? Então, ele normalmente vai trazer algo assim, que é uma auditoria voltada para a adequação da norma, ou às vezes ele traz com outras palavras, como legitimidade, legalidade, que são palavras de adequação à norma, ok? Auditoria de TI. Auditoria de TI visa verificar o quê? A segurança da informação. Informação nos sistemas de tecnologia da informação. A auditoria contábil. Aqui, não aquela auditoria contábil em contraste com a auditoria interna, tá? Mas a auditoria contábil mesmo, a raiz, a voltada ali para os relatórios financeiros, orçamentários, patrimoniais, ok? Auditoria de due diligence, que é esse tipo de auditoria aqui, que tem esse nome estranho, é normalmente quando, por exemplo, um órgão quer comprar uma outra entidade. E aí se pede para fazer auditoria nessa entidade para saber, de fato, se ela sinaliza aquilo que está no seu relatório mesmo, ou seja, auditoria para verificar qual é o estado real dessa entidade que vai ser adquirida. Tá? A auditoria fiscal, muito utilizado aí para, a gente conhece aí como uma área de atuação, mas normalmente é aquela auditoria que visa regular a arrecadação de quê? Tributos. Ok? Voltada para a arrecadação de tributos. E a auditoria governamental voltada para a análise do patrimônio público. Ou seja, se todas essas áreas aqui que nós citamos anteriormente for realizado, tá? Independente, por exemplo, a auditoria fiscal referente a uma receita governamental, vai ser a auditoria fiscal governamental, ok? Então, nós teríamos ali uma auditoria numa área específica, mas olhando, voltado para o patrimônio público. Mas, embora essa auditoria governamental, tá, o comum dela é verificar a utilização dos recursos públicos, tá, os processos de aquisição, tá, e a arrecadação nos órgãos públicos. Ok? Então, está voltado, na sua grande maioria, para o controle das despesas, dos processos, tá? Mas, vez ou outra, ela vai também olhar ali como se deu a arrecadação, se não houve omissão na arrecadação, seja ela tributária, não tributária e por aí em diante. E aí eu trago para vocês uma dúvida que às vezes as pessoas têm. Porque quando vai se fazer uma auditoria governamental num determinado órgão, as pessoas acham que só pode ser realizada uma auditoria de cada vez. Isso leva engano, porque muitas vezes isso até acontece, já se aproveita um tipo de auditoria
e se faz outra. Então, por exemplo, a auditoria administrativa, operacional, financeira, elas podem ser feitas simultaneamente. E até mais comum isso acontecer. Ok? Então, não se iluda quando vir uma questão de prova relativa a isso. Uma auditoria ela pode ser simultânea. Certo? Aula 4. Auditoria pública, objetivos e finalidade. O que eu trago para vocês aqui? Tá? A auditoria pública é excelente ferramenta de gestão, permite. Ele vai falar dos objetivos da auditoria, para que ela serve. Então, deixo para uma leitura, tá? E continua nesse mesmo diapasão aí, tá? Falando aí do objetivo, do interesse, tá? Que é um conjunto de métodos, procedimento e técnica, que vai verificar determinadas ações que foram ou estão sendo realizadas de acordo com as normas, processos, planejamento, orçamento pré-estabelecido, ou seja, a auditoria vai comparar o que está sendo executado na prática com um padrão pré-estabelecido. Isso é auditoria. Uma auditoria pode ser classificada de diversas maneiras, a gente viu, tá? De acordo com a sua área, ou seja, pode ser privada ou pública. Pública, quando o patrimônio é público, privado, vai utilizar ali sobre o patrimônio privado. De acordo com a sua origem ou vinculação, pode ser interna ou externa. Interna, o mesmo para as empresas privadas, tá? Vou utilizar equiparações diferentes. Nas entidades privadas, o mesmo ente, a mesma entidade, vai verificar essa própria entidade. Aí a gente tem interna. Externo nós temos o quê? Quando uma entidade externa ou uma pessoa que não pertence àquela entidade auditada está auditando ela. Então, isso para a entidade privada. Mas muito cuidado, que às vezes uma questão vai tentar confundir a gente. Por quê? Porque na auditoria governamental é diferente. Ok? É um pouquinho diferente. Por que é diferente, pessoal? Porque é o seguinte, na auditoria governamental, quando nós falarmos de interno e externo, interno vai ser dentro do mesmo poder. Grave isso. Isso vai te ajudar lá na frente. E externo vai ser um poder verificando o outro. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós temos quantos poderes? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Professor, o que você quer dizer com isso? Olha, por exemplo, aqui dentro do Poder Executivo, eu tenho a Controladoria Geral da União, que é um órgão que pertence ao Poder Executivo. Se essa controladoria fiscaliza, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, nós temos falando o quê? Dentro do mesmo poder. Ok? Então aqui a auditoria é o quê? A auditoria interna. Mas, se eu pegar aqui, vou trocar minha cor de caneta, só para a gente melhorar isso aqui. Mas se eu pego aqui o Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União e vem aqui, dentro do outro poder, fazer uma auditoria, eu estou falando de o quê? Auditoria externa. Isso confunde muita gente. Por quê? Porque ele vai trazer a palavra órgão, entidade e por aí em diante. Na verdade, a palavra que vai definir mesmo é de um poder no outro. Aí é externa. Dentro do mesmo poder, auditoria interna. Ok? Fechado aqui. Não tem como errar essa questão. Se cair na prova de vocês ou numa prova de concurso, não dá para errar, tá? É fácil.
O que confunde que na auditoria privada é um pouquinho diferente, tá? Mas nós estamos falando de auditoria pública aqui, então vamos levar para a prova isso aqui, ok? Retorno. Deixa eu voltar aqui para a minha cor anterior. De acordo com a sua especialização, objeto de análise pode ser administrativa, contábil, financeira, orçamentária, de operações, patrimônio. E aí há uma infinidade de classificações, tá? De acordo com o objeto de análise. Vamos lá. Definição de auditoria privada e pública, interna e externa, ok? Conforme a área de aplicação, uma auditoria pode ser classificada como privada ou pública. A auditoria privada é realizada na administração de empresas ou empresas, que nós falamos aqui, de entidade de propriedade privada. Corre no âmbito da controladoria empresarial, ou seja, o patrimônio aqui, pessoal, é privado. Nós já havíamos falado disso. Já a auditoria governamental é aplicada o quê? À administração pública. Então, ocorre conforme os normas e processos, planejamento, orçamento pré-estabelecido na administração pública, no conceito da controladoria pública. Certinho. A classificação de interna ou externa está associada à sua vinculação ou à sua origem. A auditoria de empresas privadas pode ser interna ou externa. Tá? Então, a auditoria interna é realizada pela própria empresa, quando estou falando de uma empresa privada, tá? A qual estabelece a própria regras em seguida para executá-la. Já a auditoria externa é aquela realizada por alguém que não pertence à estrutura organizacional da empresa, ok? E aqui, no caso de empresa privada. Agora, no caso da pública, olha só o que acontece. A pública interna é executada no sistema de controle interno, ou seja, pelo próprio quê? Poder. Vou falar aqui, vai ter gente que vai me errar essa questão. Se cair, não erre, por favor. Auditoria pública externa é executada, sistema de controle externo, ou seja, sistema de controle do Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, que executa em todos os órgãos do governo. Por exemplo, o Tribunal de Contas, que auxilia o Congresso Nacional no controle externo. É responsável pela auditoria externa em órgãos e entidades do governo brasileiro. Então, do Poder Legislativo nos outros órgãos. Porque se for do Poder Legislativo, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ele tem um órgão de auditoria interna que vai fiscalizar quem? A própria Câmara dos Deputados. Cuidado com isso, tá? Então, é no próprio poder, a interna, e em outro poder, a externa. O objetivo das auditorias especializadas é a auditoria pública brasileira. Então, aqui a gente vai falar de grupos, vai falar de tipo, tá? E vai falar dos objetivos. Ok? O grupo como se fosse um conceito amplo, o tipo como se fosse um conceito referente às espécies, tá? Do grupo, da subdivisão. Então, tem aqui, ó, auditoria administrativa ou de gestão. Nós vamos ter da avaliação da gestão, de acompanhamento da gestão. Qual a diferença? Da avaliação de gestão, algo já aconteceu, ok? Então já aconteceu alguma coisa, eu vou verificar. De acompanhamento, não. Estou verificando em tempo real. Então, normalmente vai ter essa palavrinha aqui, ó. Em tempo real, está acompanhando uma atividade acontecendo. Então, esse é de acompanhamento. E outro é da avaliação. Eu só avalio algo que já ocorreu. Então, todas as duas são de gestão, ok? E todas as duas vão estar voltado aqui, ó, como falei, à adequação que a norma. E normalmente vai ter essas palavrinhas aqui, ó, legalidade e legitimidade. Ou a própria norma
leis, regulamentos, por aí em diante. Auditoria contábil, tá? Aqui é gênero, aqui são espécies. Então, a auditoria contábil, tá? Cujo gênero contábil pode ser da espécie contábil, financeira, orçamentária, patrimonial. Então, o contábil vai verificar o quê? Os documentos contábeis, de lançamentos contábeis, verificando o quê? Verificando, se há exatidão ou erro, ok? Se há algum erro nos lançamentos contábeis. A auditoria financeira vai verificar os registros e documentos financeiros, voltado para os pagamentos, ok? A auditoria orçamentária vai verificar se a despesa que foi gasto, ele seguiu a lei orçamentária anual, estava previsto. Ou seja, primeiro ali teve ali a lei orçamentária, então, para efetuar-se o gasto, tem que efetuar nos limites daquilo que foi definido na lei orçamentária. A auditoria patrimonial vai verificar os registros e lançamentos, tá, versus patrimônio. Então, normalmente ali, por exemplo, nós fizemos a AD1 voltada nisso aqui. Então, normalmente na AD1 você tem um inventário, tá? E depois nesse inventário ele vai refletir diversas coisas, tá? Então, por exemplo, pode se referir a um computador, a uma cadeira, ok? E por aí em diante. Tudo tem que estar escriturado onde? No balanço, tá? Auditoria operacional, gênero, ou também conhecido como auditoria de processos. Vai verificar a eficiência, se os processos estão sendo bem executados. Vai verificar a eficácia, se os processos estão atingindo objetivos e metas. Vai verificar a economicidade, se o processo tem boa relação de custo-benefício. Ou seja, se eu estou produzindo mais com menos recursos. A auditoria especial de ROC, também chamada de sob demanda, com objetivos a definir normalmente por solicitação de uma autoridade. Ou seja, ela pode ser uma auditoria contábil especial, ok? Por quê? Porque a autoridade solicitou. Ou não está classificada em nenhum tipo anterior. Então, se não há classificação, ela é especial. Então, se ligue nisso, tá? Pode cair na sua prova. A auditoria financeira tem como objetivo, um dos seus objetivos, reportar eventuais erros de lançamento contábeis nos registros do órgão administrativo auditado. Ok? Então, às vezes, a gente vai ver a auditoria financeira vindo muito no sentido de auditoria contábil. Então, fique também ligado nisso, porque muitos dos autores eles fazem essa... utilizam os dois termos como se fossem sinônimos. Tá? Fique bem ligado nisso aqui. Os objetivos das diferentes auditorias, como mostra o quadro 1, quadro que a gente viu, diz a respeito do objetivo da auditoria em si. Ou seja, auditoria administrativa, verificar a conformidade de gestão. Auditoria financeira, verificar o registro, documento, lançamentos contábeis, financeiro, orçamentário e patrimoniais. Ele lá colocou como auditoria contábil, ali o termo gênero. Aqui ele já trouxe como financeira. Então,
basicamente como se fosse um sinônimo. A auditoria operacional vai verificar a eficiência, eficácia e economicidade. Eu falei que essas palavrinhas andam juntos, tá? Referentes aos objetivos e metas. Cumprimento, tá? A auditoria especial visa atender o objetivo de uma solicitação específica de auditoria ou, tá? Quando não há classificação para aquele tipo de auditoria, para aquele tema ainda não foi classificado. Todas essas auditorias, esses objetivos, têm uma finalidade na gestão pública, além dos objetivos específicos e por aí em diante. Pessoal, a gente sabe que cada um tem uma finalidade específica, isso é importante. Aula 5, Accountability, fundamentos de auditoria governamental. Tá? Então aqui a gente vai ver ali as formas de execução da contabilidade, da auditoria no setor público, tá? E aí tem a forma de execução direta, são as atividades executadas diretamente por servidores de exercício nos órgãos, unidade do sistema de controle interno, pode ser dividida em centralizada, descentralizada, integrada. Então, o que é centralizada? Exclusivamente por servidores de exercício no órgão central ou nos órgãos setoriais. Ok? O que é descentralizado? É realizado por servidores de exercício nas unidades regionais ou setoriais dos órgãos de controle do sistema de controle interno. E auditoria integrada, realizada de forma conjunta com servidores de exercício no órgão central ou órgãos setoriais com os lotados nas unidades regionais e setoriais do sistema de controle interno. Então, aqui é os dois, tá? Na centralizada, eu tenho o órgão aqui central, né? Eu tenho as diversas unidades espalhadas, tá? Por outras regiões. Então, a centralizada é aqui. A descentralizada é aqui. Se eu combinar a centralizada com a descentralizada, eu tenho a integrada. Ok? Então, está tendo, por exemplo, a auditoria aqui, juntamente com esse órgão aqui, que é ali um órgão descentralizado. Então, nós vamos ter aí uma auditoria integrada. Forma de execução indireta. Utiliza auditores independentes ou externos, não lotados nos órgãos ou unidades do sistema de controle interno. Contratado para realizar o serviço de auditoria pode ser subdividido em compartilhada e terceirizada. Compartilhada com auxílio de auditores de uma determinada entidade, desenvolvendo a atividade na própria entidade ou em outra entidade. Então, aqui, por exemplo, eu tenho ali a CGU, tá? Utilizando ali uma estrutura da Controladoria Geral do Estado, algo do tipo, tá? A terceirizada não, por instituições privadas de auditoria externa. Então aqui eu estou utilizando uma empresa, tá? Ok? Forma de execução simplificada. Então, aqui normalmente eu utilizo o meio eletrônico, cujo custo-benefício não justifica o deslocamento da equipe de auditoria do órgão. Processo de auditoria governamental. Nós vamos ver que existem diversos processos. É composto aqui, hora por 4, hora por 3 fases. Vou explicar isso para vocês. Por quê? Porque ele começa normalmente na fase de planejamento. Existe até uma fase anterior que o pessoal chama de pré-auditoria, mas não é listada como fase, tá? Não é listada como etapa. Então a etapa começa no planejamento. É onde é definido o escopo, os objetivos da auditoria, os recursos necessários, o levantamento da legislação
da situação do órgão e por aí em diante. Já a execução em si, tu vai executar aquilo que tu planejou, que tu colocou no plano de auditoria, tá? E aí vem a execução da auditoria, onde normalmente vai ser a campo realizar isso, ou então vai solicitando ali as documentações que quer auditar, ok? Então, isso aqui é feito através de técnicas de auditoria. Para obter o quê? Evidências, ok? Apropriadas e suficientes. Grave essas palavrinhas, que eu não acredito que caia na prova de vocês de agora não, porque a gente tem um capítulo específico para execução de auditoria, para planejamento de auditoria. Então, nós aqui estamos passando de forma resumida. Então, começa no planejamento, vem para a execução. Posteriormente, nós temos uma terceira fase, comunicação dos resultados, tá? Que é quando a gente vai elaborar o relatório daquilo que nós planejamos e executamos e chegamos a uma conclusão. Essa conclusão vai se materializar num relatório em que nós vamos comunicar esses resultados aos gestores daquele órgão auditado. E por último, chamado de monitoramento ou follow-up, tá? Etapa em que são monitorados os apontamentos que nós realizamos lá no nosso relatório. Então, por exemplo, eu identifiquei uma determinada irregularidade no órgão. Então, eu vou ficar monitorando posteriormente. Se o órgão seguiu a recomendação para corrigir aquela impropriedade, aquela irregularidade. Ok? Só que tem alguns autores que juntam isso aqui numa única etapa, ok? Aqui na nossa aula, se cair como está separado aqui, etapa diferente. Mas tem autores que juntam tudo, tá? E chamam isso aqui de uma única etapa. Assim, o processo de auditoria envolve etapas essenciais para o alcance do trabalho. Então, o que nós temos que saber? Que nasce no planejamento. É aqui que eu defino o que eu vou executar em toda a auditoria. É considerado uma das partes mais importantes, porque tudo que eu vou fazer depois tem que estar previsto aqui. Eu não posso planejar uma coisa, teve ali o planejamento da auditoria, e chegar lá na hora da execução, executar uma coisa totalmente diferente. Eu vim fazer auditoria de licitações. Aí eu chego no órgão, estou com o escopo da auditoria, que está aprovado tudo. Não, verifiquei, achei uma irregularidade aqui na parte financeira, então vou mudar o meu escopo. Eu não posso fazer isso assim. Para eu realizar isso, eu tenho que alterar o meu planejamento. Tá? E isso aí tem que ser autorizado, então demanda algo bem irrealístico. Tá? É algo que tem que ser aprovado. Normalmente, se vai para uma auditoria de uma área específica, só se faz dessa área. Eu esqueci de incluir um procedimento no escopo da auditoria. Aí sim, era, por exemplo, uma auditoria de licitação. Eu coloquei diversos procedimentos para apurar as evidências, tá? Para adquirir essas evidências. Mas teve um determinado procedimento que eu vi que era importante só lá na etapa de execução. Eu posso incluir? Nesse caso, sim. Eu não estou mudando a área de auditoria, eu não estou mudando o que eu vou analisar. Eu estou apenas incluindo no escopo algo que precisava. Então, para corrigir o erro lá do planejamento, eu posso solicitar, tá, ao órgão que autorize a mudança no escopo. Ok? Isso pode acontecer a qualquer tempo. Então, se durante qualquer etapa de auditoria for verificado que deveria ser incluído no escopo determinado procedimento de verificação, que não foi incluído na etapa de planejamento, então poderá haver essa inclusão, tá? Para acertar a falha lá da etapa de planejamento. Ok? Eu só não posso mudar o objeto da auditoria. Então, eu fui analisar a parte de licitações, as documentações de licitações. Eu estou analisando lá o paiol de material, verificando patrimônio. Isso que eu não posso fazer.
ok? Mas dentro do processo de licitações, eu esqueci de um processo de apuração de licitações, aí sim eu posso solicitar, tá, ao órgão essa inclusão, o acerto daquilo que não foi previsto lá na etapa de planejamento. Tipos de auditoria no setor público. Então, é interessante nós conhecermos todos esses tipos: auditoria de gestão, de programas, operacional, auditoria contábil, sistemas, especial. Foi aquilo que a gente viu lá no quadrinho da aula, e tem diversas vezes o autor repete, ok? Princípios de auditoria no setor público. Então, a Insight 100 vai trazer muito sobre isso, tá? É uma norma internacional de auditoria adaptáveis às normas brasileiras. Essa Insight 100 foi traduzida para NBASP 100, ok? Princípios fundamentais de auditoria no setor público. Então, é interessante conhecer eles. E eu não vou falar deles especificamente porque tem no material. Então, só dá uma lida, pessoal. Tá? Por quê? Porque todos são importantes. Então, se vocês forem fazer uma prova de concurso, provavelmente vai ter uma questão dessa aqui lá. E por aqui nós vamos ficando, tá? Eu acredito que abordei tudo que poderia cair na aula de vocês. E aí, eu encontro vocês numa próxima aula. Façam boa prova, tá? Analise todo o processo antes de fazer. Reveja essa aula. Leia os conceitos aqui que não deu tempo da gente ler, mas a gente apontou. E com certeza terão uma boa prova, tá? Então, até uma próxima aula. Aguardo vocês. Até breve.